é importante eu desmistificar essa questão, porque realmente tem gente que pensa assim, ah não, tem que estudar língua tal com professor nativo. Sim, tem vantagens, eu acho que tem lados muito interessantes de você ter um professor nativo, mas também tem desvantagens. Muita gente não sabe, mas tem desvantagens muito relevantes, e no caso do mandarim é mais sério ainda essa questão da desvantagem, porque nós não estamos falando de uma língua como o inglês. Não estamos falando de uma língua de um país geograficamente próximo, culturalmente próximo. Estamos falando de uma língua que tem a sua distância para o português. Nós temos barreiras, sim, nós temos barreiras linguísticas. É um aprendizado um pouco diferente do que você teria com o espanhol, por exemplo, ou com o inglês. Então, essa questão até da desvantagem, ela se acentua mais. Então é isso que eu pretendo tratar aqui. Eu vou falar dos prós e dos contras dos dois lados. Eu acho que a primeira vantagem, eu acho que todo mundo já imagina, que é porque o professor nativo é falante nativo daquela língua. Então não é nada muito surpreendente. Então, um professor nativo, obviamente, desde o berço, ele teve essa exposição ao idioma. Ele é um falante nativo do idioma. Portanto, em tese, ele sabe tudo, entre aspas, sobre aquele idioma. Então, por ele conhecer o idioma profundamente, imaginamos nós, ele vai ser capaz de passar para você as informações necessárias para que você atinja a fluência no idioma e tal. E assim, em tese, é tudo muito legal, tudo muito bonito, e pode funcionar, pode dar certo, óbvio. Ah, ele é americano, ele sabe falar inglês, então eu vou aprender inglês com ele, eu vou ficar fluente em inglês. A questão é que são muitos outros fatores, não é simplesmente essa pessoa que é nativa e aí você vai automaticamente aprender o inglês. Não, existe uma interação entre pessoas, então existe a questão da comunicação, como que você vai transmitir o conhecimento. Não basta você ser o senhor, o dono do conhecimento e que você vai transmitir essa informação ali facilmente. Não é assim que funciona. Então são muitos outros fatores. Não é porque, beleza, ele tem um passaporte, aí significa que ele é automaticamente professor. Então a gente tem que separar essas coisas. Além das suas credenciais, você tem que ter muito mais do que simplesmente a credencial. Você tem que quase que ter uma coisa paranormal. Você entende? De você sentir que seu aluno está entendendo, ou pensar assim, eu entendi esse conteúdo, eu, professor, entendi esse conteúdo. Como que eu vou passar para esse aluno o que eu entendi? Será que eu vou usar a mesma linguagem que eu utilizei para aprender eu mesmo? Ou será que ele precisa de uma linguagem especial? Será que esse aluno ele é mais visual? Então será que talvez eu poderia incrementar com, sei lá, com mais gráficos ou com coisas mais visuais para que ele possa entender melhor? Ah não, esse aluno é textual. Entende? Como isso não tem nada a ver com nacionalidade num certo momento. Então assim, você pode ter o domínio do idioma, mas essa transferência de conhecimento não é garantida. Então eu acho que esse é o primeiro grande equívoco em relação a ter um professor nativo. E aí, como eu falei, não tem problema, eu acho que cada pessoa é uma pessoa, cada um tem a sua forma de entender ali, e se for nativo e souber explicar bem, ótimo.